Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da oitava da Páscoa, dia 4 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos de Emaús regressaram a Jerusalém. Foram ao lugar onde os discípulos estavam reunidos e contou tudo o que havia acontecido pelo caminho. Enquanto eles estavam falando, eis que Jesus se manifestou a eles, dizendo: "A paz esteja convosco." Eles ficaram muito assustados, amedrontados mesmo, porque pensavam que estavam vendo um fantasma. E Jesus disse: "Não tenham medo. Sou eu. Vejam-me as mãos e meus pés. Um fantasma não pode ser tocado." Mas mesmo assim, eles continuavam amedrontados e também muito felizes por verem novamente Jesus. E Jesus disse-lhes: "Tendes alguma coisa para comer?" Eles lhe deram um pedaço de peixe e Jesus comeu dentre eles. Depois Jesus disse: "Foi sobre isso que eu vos falei, enquanto estava convosco, que o Cristo de Deus deveria passar por todo o sofrimento, para cumprir a lei de Moisés, dos profetas e os salmos, e que ele ressuscitaria também no terceiro dia." Depois Jesus abriu-lhes a inteligência, para que eles pudessem compreender as Sagradas Escrituras. E Jesus disse: "Era preciso que tudo isso acontecesse, e a partir de hoje, vós sereis testemunhas de tudo isso, irão proclamar o perdão e a conversão em todos os povos, começando de Jerusalém e até todos os povos, e sereis minhas testemunhas." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos o tempo da oitava de Páscoa. É como se o domingo fosse estendido até o próximo sábado, como se fosse um único dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. E nós continuamos percebendo então as manifestações de Jesus para os seus discípulos e a dificuldade deles em compreender e acreditar que é Jesus. Hoje nós continuamos a catequese lucana dos dois discípulos de Emaús que estão regressando então da terra do fracasso, porque eles voltaram para a vida velha deles. Já que eles se decepcionaram com Jesus, já que eles se frustraram com Jesus, então eles haviam retornado para a vida passada, para a história passada. Mas após a experiência da ressurreição, no pós-pascual, então agora eles estão retornando, porque houve a experiência pós-pascal em suas vidas. Por isso eles estão regressando para Jerusalém e encontram-se então com os 11, que ali estão reunidos, com portas fechadas. E enquanto eles estão falando o testemunho deles, do que aconteceu no caminho, de como eles reconheceram Jesus, eis que Jesus também se manifesta para eles, dizendo: "A paz esteja convosco." É o anúncio do ressuscitado. Todas as vezes que o ressuscitado se manifesta, ele vai dizer: "A paz esteja convosco", porque a paz vem do ressuscitado. Eles pensaram que fosse um fantasma e ficaram amedrontados, assustados, e havia também entre eles uma mescla de medo e de alegria, porque eles estavam enxergando Jesus, mesmo pensando que é um fantasma. E novamente Jesus vai dizer: "Não tenham medo." O convite do ressuscitado é sempre de não ter medo, não tenham medo, porque às vezes nós não compreendemos muito bem as coisas de Deus. Às vezes nós não compreendemos muito bem as coisas de Jesus, e querer crer ainda não é crer. Eles conviveram com Jesus, eles ouviram as palavras de Jesus, eles sentiram as emoções de Jesus, eles criaram as suas expectativas próprias sobre Jesus, expectativas humanas, expectativas utilitaristas,
Por isso suas expectativas não foram então satisfeitas e por isso veio o escândalo. Ou veio a decepção com Jesus, o que fez com que eles então retornem tristemente para Emaús. Mas agora não. Agora eles estão vendo Jesus. E Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Toquem minha mão, vejam meu lado, sou eu. Um fantasma não pode ser tocado. Tendes alguma coisa para comer? Eles deram-lhe um pedaço de peixe e Jesus comeu entre eles. Agora Jesus vai começar então a sua catequese mais profunda para fazer acontecer a iniciação cristã. Hoje nós necessitamos novamente desse fenômeno, a iniciação cristã. Porque a iniciação cristã não é percorrer um caminho ritual, por exemplo, como o batismo, a Eucaristia e a Crisma, e alguém já está iniciado. Sacramentalmente, alguém pode estar iniciado, de acordo com a doutrina da igreja, mas não ter em si essa vida nova, não ter em si essa vida que vai pulsar dentro de cada um de nós e vai também nos impelir, que vai nos jogar, que vai nos levar ao serviço a Jesus de Nazaré. Por isso Jesus vai abrir a inteligência deles. Peçamos nesta manhã a Jesus também que abra a nossa inteligência. Isso é sabedoria do alto, isso é sabedoria divina, isso é dom do alto. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: mas não foi na lei, não foi no sangue, não foi na carne que eu aprendi tudo isso. É aquilo que Jesus também vai dizer para Pedro: feliz és tu, Simão, porque não foi nem a carne, nem o sangue, nem um homem que te revelou isso, mas foi o próprio Pai. A iniciação cristã é quando surge na minha vida uma vida nova, um desejo novo, uma vida que o apóstolo Paulo vai dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por isso viver para mim é Cristo. E aqueles que deixam guiar pelo Espírito do Senhor, nele está o Espírito do Senhor, vai dizer o apóstolo Paulo. Por isso Jesus nesse momento abre a inteligência dos discípulos e vai dizer: o que está acontecendo agora foi o que eu disse a vocês enquanto estava com vocês. E passando por Moisés, pelos profetas e pelos salmos, ele vai revelar tudo aquilo que devia acontecer ao Cristo, que deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a partir disso, então, uma nova história está acontecendo, uma nova vida está acontecendo, e que os discípulos seriam suas testemunhas. Mas para isso, faz-se necessário encontrar-se com Jesus. Faz-se necessário que Jesus abra as nossas inteligências. Faz-se necessário que nós compreendamos o mistério de Jesus de Nazaré, morto, ressuscitado e glorificado, para que esta força possa impelir a mim e a você a percorrer todas as partes do mundo como testemunhas de Jesus de Nazaré, porque ninguém pode testemunhar aquilo que não compreende, ninguém pode testemunhar aquilo que não viu, que não ouviu, que não sentiu. Por isso Jesus vai dizer: e sereis minhas testemunhas, começando de Jerusalém até todas as nações da terra. Meus irmãos, minhas irmãs, a catequese lucana desta manhã vai dizer a mim e a você da necessidade dessa renovação espiritual, da necessidade de acontecer em minha vida e em sua vida também esta iniciação cristã. Não basta somente saber academicamente sobre os evangelhos, sobre a doutrina da igreja, sobre a teologia. Não basta saber somente o conhecimento da doutrina da igreja ou das informações culturais. Não basta somente celebrar os ritos, mas é importante que Jesus abra as nossas inteligências, nos conceda a sabedoria do alto, a ciência divina, para que a gente possa compreender o mistério de Jesus de Nazaré. Porque querer crer ainda não é crer. Peçamos ao Senhor nesta manhã: grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me fé reta, esperança certa e caridade perfeita, e também discernimento, Senhor, e força para cumprir tua santa vontade. Assim seja. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.